Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui. Nosso primeiro dia de aula de homilética 1 e 2 é o nosso último bloco. Nossas aulas estão sendo gravadas. Meus irmãos, alguma dúvida até agora? Tudo tranquilo? Querem fazer alguma pergunta? Então, continuando aqui, vamos lá, meus irmãos, rapidamente. Princípios. Agora aqui a gente vai entrar um pouco mais para a área tanto de definições quanto para a área da teologia da homilética. Deixa eu fazer uma explicação aqui para vocês. Por que eu gosto de chamar de teologia da homilética e estrutura da homilética? Eu não quero pegar apenas, irmãos, a estrutura da homilética, como eu mencionei para vocês, pela estrutura. Eu não quero dar a estrutura. Tema, introdução, argumentos, aqui, ó, que são estrutura. Divisões, né? Conclusão. Não quero dar a estrutura. Eu quero levar vocês a ensinar como faziam e fizeram os nossos irmãos no passado, nesses 2000 anos de história, desde os apóstolos, que é entender, em primeiro lugar, o que Deus deseja falar conosco e depois passar isso aos outros. Por isso que nós precisamos da hermenêutica, porque dessa forma a gente vai interpretar corretamente e aí a gente vai estruturar de uma forma onde o ouvinte e os nossos irmãos poderão absorver melhor aquelas informações. Então, durante essa aula, nós estaremos falando da teologia da homilética, dando essa abordagem, dizendo o que realmente importa ao pregador, o que realmente importa ao professor. Deixa eu dar um spoiler aqui para vocês dessa obra do Martin Lloyd-Jones. Na obra do Martin Lloyd-Jones, Pregação e Pregadores, esse livro aqui, meus irmãos, esse livro aqui, ele é praticamente um clássico também. Martin Lloyd-Jones, ele é chamado um dos últimos puritanos do século passado. Ele pregou durante muitos anos na capela de Westminster. E quando ele foi convidado a escrever sobre esta arte de pregar, ele chegou à seguinte conclusão: nós já temos muitos livros bons sobre a arte de pregar. Então ele, como um grande pregador experiente, ele falou assim: eu quero deixar uma contribuição daquilo que realmente importa em um sermão. E aí ele então faz esse livro que, irmãos, durante esses 3 anos de curso, eu faço questão, leiam esse livro. Só para vocês terem uma ideia, eu li esse livro logo depois que eu me formei, quando eu comecei a pastorear a nossa igreja. Bom, para quem não sabe, eu estou desde 95 pastoreando essa igreja, ou seja, esse ano, no meio do ano, eu farei 30 anos cuidando da mesma igreja local. Então, logo depois que eu estava ali, já que eu tinha sido convidado a ser o dirigente da igreja, eu comprei essa obra do Martin Lloyd-Jones, e eu lembro que eu li esse livro e reli ele durante vários meses. E eu lembro que, né, eu estava ainda trabalhando no pregão, e alguns amigos meus falavam: Rai, você não solta esse livro? O que está acontecendo? Virou o quê esse livro para você? Eu falei: irmãos, esse livro é tão maravilhoso que eu leio e volto a reler. Leio e volto a reler. Vou dar uma dica aqui para vocês. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele é chamado doutor porque ele tinha sido médico, ele abandonou a medicina para se tornar um pastor. Mas também, dentro da teologia, ele foi um brilhante teólogo. Então, o nosso querido irmão, pastor Martin Lloyd-Jones, ele dizia o seguinte, que o pregador, ele precisa ter essa sensibilidade com o Espírito Santo. A igreja precisa ter essa sensibilidade com o Espírito Santo. Quando há uma conexão entre um pregador cheio do Espírito Santo e uma igreja cheia do Espírito Santo, essa mensagem que vem de Deus, ela cai como uma luva, um bálsamo entre todos. Olha que coisa simples, mas que coisa maravilhosa. Quantas são as experiências dos pregadores que eles estão pregando para vales de ossos secos? Lembram da profecia de Ezequiel?
É um pregador como Jeremias, mas está pregando a um povo desviado. O povo desviado não vai entender a mensagem. Por quê? Porque é desviado. Desviados precisa se converter. Quem é que tem o Espírito Santo, meu irmão? Quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não tem, entendeu? Ao mesmo tempo, o Dr. Martin Lloyd Jones fala o seguinte, que tem igrejas que são tão fervorosas e cheias do Espírito Santo, e o pregador pode ser até raso, mas ele lendo, somente dele ler a Bíblia corretamente, essa igreja será alimentada, porque eles são crentes piedosos. Agora, quando há essa combinação entre um pregador cheio do Espírito Santo e uma igreja piedosa, aí pronto, há um crescimento, há um impacto no reino. Parece bobeira o que eu estou falando aqui, mas muitas pessoas, principalmente aqueles que pregam em lugares mais variados, sabem dessa dinâmica que eu estou falando. Porque, irmãos, pregar para desviado é uma das coisas mais difíceis. Aqui, leia-se desviado, irmãos, igrejas doentes. Irmãos que querem ouvir uma mensagem pronta. Por exemplo, o momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma síndrome na igreja contemporânea, que é a síndrome de igrejas cheias de pessoas vazias, onde as pessoas querem uma mensagem de prosperidade, de bênção, de cura. O pregador tem que pregar algo assim, que se não pregar, a igreja não recebe. Porque é o auditório que dita a regra, não é o púlpito. Está entendendo? Isso é muito curioso, meus irmãos. Então, quem tem uma experiência de pregar para uma igreja fervorosa e vai pregar para um grupo que já espera uma mensagem pronta como essas, você tem uma reação muito... E é importante a gente ter esse discernimento. Então, eu estou dando uma dica apenas aqui, do Dr. Martin Lloyd Jones. Outra coisa que ele diz aqui como o preparo do pregador. Ele fala, o pregador ele tem que estar preparado o tempo todo. Ele não se prepara para pregar, ele está preparado o tempo todo. E ele mesmo dizia que ele carregava com ele uma caderneta no bolso, uma caneta, porque a qualquer momento o Espírito Santo poderia dar um presente para ele. Num parque, enquanto ele via o pai e uma criança brincando, ali poderia ser uma ilustração viva, e ele já tomava nota disso para que ele colocasse na mensagem dele um acontecimento na TV ou um fato novo. Ou seja, o pregador ele não se prepara apenas para pregar, mas ele está preparado o tempo todo para a pregação que Deus o der. Ou seja, isso é muito lindo. Então, ele vai mostrando característica, o caráter do pregador, a congregação, o ato da pregação. E é um livro diferente, mas é um livro maravilhoso, meus irmãos, maravilhoso. Ele é diferente desses outros que têm estrutura, mas eu poderia dizer que ele é um livro que nos ensina o quê? A teologia da homilética. O que seria a teologia da homilética? O que importa de fato ao pregador? O que importa ao pregador? Em primeiro lugar, ele ser convertido. Segundo lugar, ele receber de Deus uma mensagem. Terceiro lugar, ele entender e fazer uma lição de casa adequada. Em quarto lugar, ele pregar aquele grupo pelo qual Deus colocou para ele pregar. Ou seja, então percebam que eu vou estar tentando trabalhar aqui com vocês e fazendo esse mix entre a teologia da homilética e a homilética pura e simples, nessa grade, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Eu poderia separar a teologia da homilética e homilética pura e simples, mas eu vou tentar fazer esse sincronismo enquanto a gente está aqui aprendendo, tá bom? Tudo bem? Então, guardem bastante esse termo, teologia da homilética e a estrutura da homilética, porque sempre eu vou estar abordando esses assuntos. Quando eu falo, irmãos, aqui tem a ver com a teologia da homilética, eu estou querendo dizer o que as escrituras nos ensinam sobre a pregação. Porque notem, irmãos, a pregação bíblica, ela está na Bíblia ou não? A mensagem, o pregador está na Bíblia? É um assunto, é um tema bíblico esse? Os profetas eram pregadores? Os pais ou os patriarcas eram pregadores? Os sacerdotes eram pregadores? Logo, a Bíblia ensina uma arte de pregar. Então, quando a Bíblia ensina essa arte de pregar, é onde eu estou trabalhando sobre a teologia da arte de pregar. Por isso que eu chamo teologia da homilética. Isso não é algo novo. Nós não estamos falando de uma coisa nova, é uma coisa antiga, que estava desde os dias poderíamos falar dos dias de Enoque,
depois dos dias de Noé. Pode ver que Noé não pregou ao povo? Entrem na arca. Eles entraram. Quanto tempo demorou a mensagem de Noé? 120 anos, não foi? 120 anos. Entrem na arca. O povo quis entrar, não. Mas eles lembraram quando a arca se fechou, a porta, não foi? Aí nós temos depois quem? Nós temos, depois de Noé, nós temos Abraão. Abraão recebeu a palavra, não passava para os seus filhos, era um ensino, mas era uma pregação? Era. E depois Deus não vai levantando muitos pregadores e muitos professores, muitos profetas e mestres entre o seu povo? Perceba, então, tudo isso é o mais... Se a gente pudesse aqui extrair o suprassumo, qual que é o tema importante da homilética? É a teologia da homilética. É isso que importa para nós. A estrutura da homilética ela vai ser relevante para a nossa cultura. Só um último dado aqui, só para falar uma coisa aqui. Olha só que interessante. Nós, ocidentais, fomos formados e influenciados pela cultura grega e romana. Concorda? Nós pensamos como os gregos e os romanos pensamos. Nós não pensamos como os orientais pensam. Os judeus, eles pensam de um jeito diferente de nós ocidentais. Por exemplo, irmãos, o pensamento grego ele tem começo, meio e fim. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando um filme acaba, que não tem fim, como você se sente como brasileiro? Ah, não teve fim. Ah, não acredito. Fiquei 2 horas aqui assistindo, não teve fim. Quando tem um fim trágico, a gente gosta? Não, mas pelo menos teve um fim trágico. Não é assim? Nós gostamos de um fim glorioso. Isso é um pensamento grego e romano. É um fim concluso. É redundante, mas é assim, né, Gil? Já o judeu, o chinês, o árabe, eles não têm começo, meio e fim. Para o pensamento judaico, eles têm começo. Depois eles têm meio, não necessariamente fim. É a maneira em que eles pensam. Pegam Paulo em Romanos. Paulo começa a falar um negócio em Romanos, ele abre aqui, ele pega uma direita, depois ele pega uma esquerda, não é assim? Porque Paulo, ele era formado na escola de Tarso, mas ele era um judeu. Fariseu de fariseu, nascido da tribo de Benjamim, ele era um judeu. Como que pensavam os apóstolos? Os apóstolos pensavam como judeus. Os apóstolos falavam grego, mas eles não falavam grego pensando como grego. Eles usavam da língua grega, mas eles pensavam de forma judaica. Até o texto grego que eles escrevem não é na mesma premissa da escola helênica. Porque o grego e o romano, eles tinham começo, meio e fim. O judeu não, meus irmãos. O judeu é assim. Até hoje, irmãos, começa uma discussão entre os judeus, não necessariamente precisa de um fim. Por quê? Porque é assim que eles pensam. O sermão para o judeu é diferente do sermão para um brasileiro. Estão entendendo aqui? A nossa homilética, ela vai ser uma homilética baseada no quê? No nosso DNA, de começo, meio e fim. Por isso que um sermão, quando o pastor conclui sem fim, a igreja fica assim, pastor, mas vai acabar domingo? Ah, não, tinha que ter acabado hoje. Esse negócio de acabar 3 domingos, isso é coisa de judeu. Está entendendo, meus irmãos? Faz parte da nossa cultura. Então, querendo ou não, nós fomos formados assim. Por exemplo, outra coisa, a gente tem toda uma construção na nossa vida que está baseada no pensamento grego-romano. Então, a gente respeita isso. Está entendendo? Ficou claro? Então, dentro da teologia da homilética, a gente vai mergulhar na Bíblia, que é isso que importa. Mas dentro da estrutura homilética, a gente vai trabalhar na homilética, na história, nos grandes oradores, nessas estruturas. E aí a gente vai falar, isso serve para mim, aquilo não serve. Estão entendendo? Tudo bem até aí? Tá bom? Então, vamos agora só para algumas pinceladas aqui, para a gente concluir a nossa aula de hoje. Pode falar, Júnior. Queria falar alguma coisa? Todo o Ocidente adotou a cultura grega, né? Sim, grega-romana, né? É, grega-romana. Grega-romana. Com viés romano, né? É um grego passando pela peneira romana, né, Júnior? Pode ver, totalmente. Faz parte do nosso DNA. Mesmo o Oriente tendo sido dominado pelos romanos, a influência romana e grega não permaneceu com eles. É assim que é a história, assim é a nossa configuração, é a nossa tradição, é o nosso legado, tá bom? Bom, aqui, vamos lá. Leia para nós, Júnior, por gentileza, princípios. Princípios preparam. Tanto a preparação quanto a exposição são enriquecidas com o grau de conhecimento do pregador.
Romanos 1,12. O que ensina, esmera-se em fazê-lo. Joia. Então, ou seja, né? Tanto a preparação quanto a exposição, pode ver, Paulo foi diferente de Pedro, Pedro diferente de Tito, porque, irmãos, cada pessoa vai ter um preparo, vai ter uma exposição de acordo com aquilo que ela é. Agora, olha só que interessante, irmãos. Guardem isso que eu vou falar agora para vocês. Não subestime o simples. Não subestime aquilo que Paulo fala, os loucos, os pequenos. Não subestime. Porque Deus gosta de pegar coisas simples, coisas que não são, e levar, e transformar, e usar de forma gloriosa para mostrar que é Ele o Senhor da história. Dos 13 apóstolos, nós temos 12 simples e um que era a mais especial, que é Paulo. Mas pode ver que mesmo Paulo, para ser transformado, ele precisou passar por uma mudança muito grande. E mesmo assim, antes de Deus usar ele, ele precisou conhecer o que era o fundo do poço. Paulo era uma mente brilhante, mas ele precisou de ir no fundo do poço para ter um encontro com Deus. Estão entendendo? Então percebam, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Deus na igreja vai nos surpreender. Muitas vezes ele vai pegar as pessoas mais simples e dar dons mais maravilhosos, para mostrar que a igreja é dele, a igreja não é nossa. Porque assim como no mundo nós selecionamos os melhores, muitas vezes até mesmo na igreja a gente tende a esse pecado. A gente seleciona os mais inteligentes, os mais competentes. E de repente Deus usa as pessoas mais simples. Não estou dizendo que os nossos irmãos mais inteligentes não podem ser usados, não é isso, porque Deus usou Paulo, Deus usou Moisés, Deus usou Davi, Deus usou Salomão, não é isso. Eu estou dizendo que não use a mesma régua de medir do mundo para a igreja. Deus vai usar as irmãs, as anciãs, os anciões, Deus vai usar muitas vezes os irmãos operários, Deus vai levantar eles como evangelistas, como pregadores, Deus vai fazer umas coisas inéditas. Por quê? Porque nós não temos uma igreja, nós cuidamos de uma igreja. Aí talvez você diga assim, pastor, estamos fazendo teologia para quê? Então, para isso, para a gente se preparar melhor, porque de repente, como nós, eu mesmo, meus irmãos, eu não vim de uma família nobre, vim de uma família pobre, eu cresci num lar pobre, trabalhei desde os meus 14 anos registrados, fui para o mercado financeiro, ali no mercado financeiro vislumbrei um mundo para mim, lá dentro do mercado financeiro Deus me converte. Fui para um seminário teológico, o pessoal falava que eu estava maluco, e de fato, olhando humanamente, eu estava maluco mesmo. Como posso estar trabalhando num pregão, sendo operador e pregão fazendo teologia? Muitas vezes, nas horas vagas, eu ficava estudando grego e hebraico. O pessoal falava, você está xarope, Rai. E eu falava, tudo bem, eu entendo vocês, não vou julgá-los, porque eu sentia que Deus tinha uma obra na minha vida, como de fato tem, até hoje estou trabalhando. Mas percebam, Deus muitas vezes muda as coisas. Deus muda as situações, e Deus separa pessoas dos lugares mais variados, para mostrar que a igreja dele é diferente do mundo, tá bom? Então, a gente faz o nosso melhor de acordo com as nossas capacidades, tá bom, meus irmãos? Interessante é que Pedro, naquele sermão lá, ele faz e converte mais de 3.000 almas lá. Você vê que nenhum deles, nem Paulo atingiu isso, né? Paulo era mais era mais mestre, né? Você vê que Paulo estava em Atenas, lá em Atos dos Apóstolos 17, ele prega para os filósofos ali, e ele não atinge uma numerosa multidão. Como Pedro, né? Pedro atingiu, e não tinha educação formal. É claro que Paulo também, né, atinge em outros lugares. É que a gente entende, né, Júnior? Mas não Deus ele faz como ele quer, né? Uma pregação só, assim, de uma vez, né? Ele não atinge assim, um número expressivo como Pedro. Mas a gente não pode colocar uma régua de medir que ele não foi usado, né? Não, estou falando que não, estou dizendo assim, em termos de grande resultado, né? Um resultado assim admirável. Exatamente. Irmãos, olha só, tendo em vista que já deu o horário, e hoje a gente gastou muito tempo, inclusive nos intervalos, esclarecendo dúvidas, a gente vai ter que parar por aqui, tá bom? Mas eu já disponibilizei para vocês aqui esse material.
já disponibilizei as listas. Então, olha, peguem firme agora, corram nessa proposta, e eu não tenho dúvida que essa matéria, diferente da outra, tá, meus irmãos, guardem isso. Nesse novo formato de aula que nós estamos dando, que seriam módulos, então a gente começa, pode ver, qual é o benefício da aula ser por módulo? Porque a gente começa, desenvolve e termina. No passado, nós dávamos essa aula de terça-feira, por exemplo, de homilética, e quinta-feira dávamos aula de hermenêutica, e passávamos ali, literalmente, 2 bimestres. Ou seja, só que eram 2 assuntos distintos, entendeu? Nessas 2 matérias, elas até se combinam, mas tem vezes que pegamos matérias que não se combinam. Por exemplo, geografia com teologia sistemática. Então, ficam assuntos, eu diria, um pouco diferentes. E, na minha opinião, a nossa acomodação do conhecimento em didática é melhor assim, quando a gente pega algo e mergulha só num livro, só num tema, a nossa absorção, a nossa retenção ou o nosso acomodamento é melhor. Então, agora que a gente começou... Oi? Se harmoniza uma com a outra. Então, eu sempre gosto, né, claro, de todos os estilos, todas as técnicas de didática, de pedagogia, mas eu prefiro esse modelo. Então, eu peço que os irmãos agora se apliquem nos livros, né, nos materiais e principalmente nos assuntos, e eu não tenho dúvida que vai ser um período muito bom para todos nós, tá bom? Beleza, meus irmãos, vamos parar por aqui? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, tranquilo. Tranquilo? Compreender o que é teologia da homilética, ou seja, é a pregação com base nas escrituras, ou tudo aquilo que as escrituras nos ensinam sobre pregação, e a homilética, eu diria, mais tradicional, é as estruturas de uma boa mensagem, as divisões, o que compõe uma boa mensagem, e os estilos delas, tá bom? Então a gente vai ver tudo isso ao longo do dia, tá bom? Gente, bom fim de semana para todos. Então, obrigado, Júnior, para os irmãos também, para as irmãs, um excelente final de semana. Boa noite a todos. Ainda podem me chamar, pessoal. Boa noite. WhatsApp, tá bom, meus irmãos? Boa noite, graça e paz a todos. Paz, bom descanso. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe, um excelente final de semana. Bons sermões. Boa noite, a paz. Com Deus.